Pois bem, Átila, nós vamos então para uma outra questão. Eu quero te levar agora para o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, pois ali nós temos uma passagem bíblica onde alguns pós-tribulacionistas se apegam, à questão do dia do Senhor, que eles fazem uma leitura ali como sendo o arrebatamento da igreja, e assim o anticristo não pode surgir antes do arrebatamento da igreja, naquela perspectiva pós-típica. E nós temos toda uma análise ali exegética, que pode ser feita também, que, ao meu ver, esse texto é mais um dos textos que favorecem o pré-tribulacionismo. Certa vez eu ouvi um pós-tribulacionista dizendo: esse foi o texto que me convenceu do pós-tribulacionismo. E quando nós fazemos ali a definição do dia do Senhor, fica muito claro, o que é o dia do Senhor. Mas, em termos exegéticos, por exemplo, nós temos ali, já no começo do texto, o capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses, que vai dizer: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. O que você tem a nos dizer aí, fazendo uma análise exegética dessa declaração de Paulo? O que seria essa vinda, parúsia, ali no grego, essa reunião da igreja com Cristo? Bom, esse é um texto, eu ouvi um pré-tribulacionista dizer isso, eu vou tornar minha as palavras dele. O texto de 2 Tessalonicenses, não só o verso 1, o verso 3, o verso 6, o verso 7, todo o texto. É um texto que eu me deleito, digamos assim, porque ele é pré-tribulacional, obviamente. Por contexto exegético, por contexto gramatical, por contexto imediato, remoto e por vários outros motivos. Vamos lá. Dizer que o verso 1, por exemplo, é um verso importante do texto. O texto começa assim, vou ler a nossa versão, meio da revista corrigida. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A maioria, se não todos, mas uma boa parte, olham para esse verso e eles confundem o seguinte: a reunião com Cristo e a vinda do Senhor é o mesmo evento. Nós temos aqui uma regra importante, gramatical, na língua grega, que nós chamamos de regra de Granville-Sharp. Realmente, Daniel Wallace, por exemplo, falando sobre essa regra na página 271 e 272, ele fala o seguinte: olha, Sharp realmente notou 6 regras sobre o uso do artigo. O nome dessa regra é ASKS, A-S-K-S. Artigo, substantivo, kai, que é a conjunção, e o substantivo. Por causa da sua importância para os textos que tratam da divindade de Cristo, a primeira regra das 6 ficou mais conhecida. Nessa construção, artigo, substantivo, kai, substantivo, o segundo nome se refere à mesma pessoa mencionada como o primeiro nome quando, aí tem aqui 3 pontos importantes, quando não for impessoal, não for plural e não for nome próprio. Aqui, por exemplo, nós temos 2 substantivos impessoais: a vinda do Senhor, parousia, e a nossa reunião com ele, sinagogue. São 2 substantivos impessoais. Não se aplica nesse texto a regra de Sharp. Portanto, diz Wallace, na página 271, portanto, de acordo com Sharp, a regra será aplicada só e exclusivamente com nomes pessoais singulares e nomes que não são próprios. A importância desses requerimentos pode ser submetida caso não se atente para o seguinte princípio: Sharp aplicou quase e sem exceção a nomes que detinham essas 3 características. Palavras de Daniel Wallace. Más compreensões derivam-se da não familiarização com as restrições classificadas por Sharp. Wallace, ele falou sobre um estudioso chamado G.B. Wiener, que é o grande gramático do século XIX, que quase que extinguiu por intimidação a regra de Sharp. Ele diz o seguinte: o resultado disso, sobre a regra de Sharp, foi o seguinte: ao se incluir nomes plurais e impessoais como parte da regra,
nós vamos minar a aplicação feita por Sharp em Tito capítulo 2, verso 13, que fala sobre a divindade de Cristo. Essa regra vai deixar de ser absoluta. Nós vamos minar essa regra. Ou seja, as exceções da regra de Sharp fazem parte, na verdade, do enunciado da regra e estão realmente sobre o escopo da mesma. Logo, não são exceções, mas a regra. O Wallace diz isso na página 273. Palavras dele na nota de rodapé da página 273. Olha o que ele diz. A lista daqueles que entenderam mal a regra inclui eruditos notáveis. E quem diz isso é Daniel Wallace. Ele diz J.H. Moulton, H. Robertson, Dana Mantei, M.J. Harris, F.F. Bruce, C.F. de Mauli, entre outros. Né? Ele coloca et al., entre outros. Então, muitos interpretaram a regra de Sharp. Agora, esse texto de Tessalonicenses 2, verso 1, ele vai impactar a discussão em alguns círculos evangélicos sobre o tempo do arrebatamento. Palavras dele também. Muitos pós-tribulacionistas, não dispensacionalistas, têm considerado que os dois termos possuem o mesmo referente. Precisamente, palavra de Wallace, uma vez mais, porque entendem mal a regra de Sharp e seus requerimentos específicos. Visto que a construção, a SKS, ela envolve substantivos impessoais, o mais alto grau de dúvida é lançado sobre a probabilidade dos termos se referirem ao mesmo exemplo. Esse é especialmente o caso, visto que os termos apontam para referentes temporais concretos, né, que é a parousia e a reunião dos santos. E visto que a categoria idêntica não é atestada com impessoais concretos no Novo Testamento. Agora, como bom professor de grego e exegeta, nós temos que ser honesto. Isso não quer dizer, aqui também são palavras de Wallace, eu tenho que citar toda a palavra, para algum querido irmão pós-tribulacionista, ler a gramática de Wallace e falar, mas ele não citou o que o Wallace disse na página 290, né? O Wallace disse, isso não significa ser impossível ver um arrebatamento pós-tribulacionista no texto. Por quê? Ainda que as palavras possuam um referente idêntico, não possuam, elas podem ter referentes simultâneos. Nosso único problema, e eu quero tratar disso aqui, né? Já estou tratando, aliás, nosso único ponto é que, por causa do mau uso da sintaxe grega, por alguns eruditos, certas abordagens sobre a teologia do Novo Testamento têm muitas vezes sido lançadas sem uma consulta justa. Olha aí. Bom, agora que eu expliquei a questão da reunião e da vida do Senhor, de forma mais exegética, olhando aqui as regras, a regra de Granville-Sharp, né, a maioria dos estudiosos só conhecem a primeira regra, pastor. A maioria dos estudiosos só conhece a primeira regra. Porém, existem 6 regras, como eu já disse no início. Existem 6 regras. A regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, 5 e 6, elas precisam ser apresentadas. A 1 eu acabei de mostrar, que são apenas substantivos pessoais. Eu não vou tratar uma por uma, porque é muita coisa para tratar e vai estourar o nosso tempo. Mas na regra 1 ele diz substantivos pessoais, quando os 2 substantivos pessoais, isso inclui também adjetivos ou particípio também. É a primeira regra. Na regra 2, diz, se ambos os substantivos tiverem o artigo, mas não o copulativo, eles se referem à mesma pessoa. Aí nós temos aqui vários exemplos. Por exemplo, Lucas 1,47, falando aí sobre, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A expressão grega ali é kaia galia sento, pneumamu é pitoteotosoteri. Então nós temos ali essa regra aqui. Regra 3, se o primeiro tiver com artigo, o segundo não, e houver copulativa, e etc. Então, como eu disse, existem não só uma regra, mas 6. E talvez por desconhecer essas 6 regras, eles acabam aplicando ela ali, a regra número 1, por exemplo, de forma equivocada, achando que ali, de fato, essa regra é aplicável. Agora, pastor, sobre esse texto, saindo um pouco aqui dos termos técnicos sobre as regras de Granville-Sharp, quem quiser descobrir mais sobre essa regra, eu não vou aqui esmiuçar o assunto, até por causa do nosso tempo, eu estou tentando ser mais panorâmico. Estuda a gramática de Daniel Wallace, a tese que ele defendeu também, vários estudiosos tratam desse assunto, vários estudiosos, né? Agora, esse texto de Tessalonicenses, eu amo demais o verso 3.
O verso 3 de 2 Tessalonicenses diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, pois não virá, a menos que a apostasia venha primeiro, e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da perdição. Na Bíblia literal do texto tradicional, que é a LTT, diz o seguinte, que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós temos aqui, amados ouvintes, o substantivo grego apostasia. Ele é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Além de 2 Tessalonicenses 2,3, ele ocorre também em Atos 21, que diz o seguinte, você está ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar, apostasia aqui, Moisés. Essa palavra, ela é um substantivo de afistemi, que é partir. Nós temos aqui uma palavra composta de apó, que é uma preposição que significa longe, afastado. Em oposição como prefixo, ela normalmente denota separação, partida, término, inversão. Quem diz isso é Strong. E também a palavra ristemi, que é ficar parado, levantar. Comparado com titemi, ela indica uma posição ereta. Então ela tem um significado central de longe de ou partida. Existe um léxico grego de Liddell e Scott. Ele vai definir a apostasia, primeiro, como deserção, revolta, e depois como partida, desaparecimento. Esse verbo, ele como verbo, ele é usado 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes, apenas 3 têm algo a ver com a partida da fé. Lucas 8,13, 1 Timóteo 4,1 e Hebreus 3,12. Agora, a palavra afistemi, ela é usada para partir da iniquidade, por exemplo, em 2 Timóteo 2,19, de homem ímpios, no 6,5 de 1 Timóteo, do tempo, de Lucas 2,24, do corpo, 2 Coríntios 12, verso 8, e de pessoas, em Atos capítulo 12, verso 10, e Lucas 4, verso 13. Daniel Devel, ele diz o seguinte, é com plena certeza de estudo exegético adequado e com toda a confiança nas línguas originais que a palavra significado de apostasia é definida como partida. Quem diz isso é Daniel Davey, um estudioso. Agora, a pergunta que não quer calar é o que Paulo quer dizer com a palavra apostasia, que no grego está reapostasia, está com o artigo definido. O artigo definido, ele denota que este será um evento definido, um evento distinto da aparência do homem do pecado. A palavra grega para se afastar ali, tomada por si mesma, não significa apostasia religiosa ou deserção. A melhor tradução ali é partir. O apóstolo Paulo, ele se refere aqui, no texto, a um evento definido, que ele chama de a partida, que vai ocorrer logo antes do início da grande tribulação. O que vai acontecer no início da tribulação? O arrebatamento da igreja. Exatamente. Então a palavra tem um significado principal de partir e depende do contexto para determinar se é partida física ou partida abstrata, como, por exemplo, a partida da fé. Agora, sobre o uso do artigo, o mesmo Daniel Davey, ele diz o seguinte, como a língua grega não precisa de um artigo para tomar o substantivo definido, fica claro que com o uso do artigo está sendo feita referência a algo em particular. Em Tessalonicenses 2,3, ele diz isso, Davey, ele diz o seguinte, em Apostasia, na página 47, ele diz, em Tessalonicenses 2, verso 3, a palavra apostasia é prefaciada pelo artigo definido, o que significa que Paulo está apontando para um tipo particular de partida, claramente conhecida pela igreja em Tessalônica, né? Para eu começar a concluir, deixar eu só falar um pouco, Gordon R. Lewis e Bruce Demarest, em Teologia Integrativa, ele diz o seguinte, o artigo definido serve para tornar uma palavra distinta e chamar a atenção para ela. Seu propósito é denotar uma referência anterior. Olha só, a partida que Paulo se refere anteriormente era o nosso ser reunido com ele no verso 1.
e o nosso ser arrebatado com o Senhor e os arrebatados mortos nas nuvens, em 1 Tessalonicenses 4:17. Eles dizem isso. Então, a partida foi algo que Paulo e seus leitores claramente tinham um entendimento a respeito. Paulo diz, por exemplo, no verso 5, ele diz o seguinte: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, o uso do artigo definido apoiaria a noção de que Paulo falou de um evento claro com eles e discernível. Uma partida física como arrebatamento se encaixaria em total noção a esse texto. Exatamente. Quando nós olhamos, pastor, isso aqui é muito interessante. Quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós nunca vemos a doutrina da apostasia. Ele não usa a doutrina da apostasia como afastamento da fé. Não usa nessa carta. Em contrapartida, praticamente todos os capítulos da primeira epístola falam do arrebatamento. Capítulo 1, versos 9 e 10. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 3, verso 13, provavelmente. Capítulo 4, versos do 13 ao 17, é indiscutível. Capítulo 5, versos do 1 ao 11. Então, observe que ele está falando do arrebatamento em todos os capítulos, né? Então, nessas passagens, Paulo usou uma variedade de termos para descrever o arrebatamento. Por exemplo, no capítulo 1, verso 10, ele usa a expressão resgatar, livrar do perigo, que é a expressão riomai, nos livra. A expressão ali é riomai, que é um substantivo de parousia. Ele também vai usar no capítulo, ele vai usar no capítulo 2, verso 19, o substantivo parousia. Essa expressão riomai significa resgatar ou livrar do perigo. Se nós pegarmos 1:10 Tessalonicenses, ele diz, a saber esperar Jesus, que nos livra da ira vindoura. O verbo ali é riomai, livrar do perigo. No capítulo 2, verso 19, e no 3:13, ele usa o substantivo parousia. No capítulo 4, verso 17, ele usa o verbo harpazo. Lá está harpaxômeta, que está no futuro indicativo de voz passiva, né? A expressão ali, no capítulo 5, verso 9, que é nós não fomos destinados para ira, mas para a aquisição da salvação. A expressão ali é a expressão pararipoies soterias, que é aquisição da salvação. Então observe que ele usa vários termos para se referir ao arrebatamento. Então não seria surpreendente que ele usasse outro termo para se referir ao arrebatamento em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Muito verso interessante. 3, perdão. Muito interessante.